Boa noite. Combater a pobreza e a exclusão social é um desígnio nacional. Mas queremos mesmo? O que estamos dispostos a assumir como sociedade para que se deixe de ouvir a expressão sempre houve pobreza e sempre haverá? No Fronteiras 21 vamos perguntar onde se quebra o ciclo de transmissão entre gerações. E este não é um debate sobre 2 milhões de pobres portugueses. É sobre os 10 milhões de portugueses que são necessários para combater o flagelo. Vivem no limite, na linha de água, no limiar. As sombras escondem o dia-a-dia feito de escolhas para garantir que o básico não falta. O básico e nada mais. Na minha casa vivemos 4. Somos 8 pessoas. Eu sou médica. Estou desempregado. Os números da pobreza baixam a cada ano, mas Portugal está entre os países da União Europeia onde o risco de exclusão é maior. E a pandemia tirou mais a quem tem menos. Às vezes não chega. Às vezes é um bocadinho complicado. Fica uma conta ou outra para trás, depois tentar ali para não poder faltar nada também às crianças, né? As crianças têm que comer e têm que... Tem sido um bocadinho difícil. Fazem escolhas todos os meses? Primeiro estão as crianças e depois estamos nós. João Carica, 41 anos. Estava no aeroporto, mas devido à pandemia, como não estava efetivo, mandaram-me embora. A minha companheira trabalhava numa loja de roupa, foi para o layoff, depois do layoff foi para o desemprego. Uma família, 2 adultos, 6 menores, um subsídio de desemprego e o apoio da Igreja de Monte Abrão. Pedir ajuda não foi fácil. Não foi. Custou-me um pouco, sim. Um bocado de vergonha, mas pelos nossos filhos temos que fazer tudo. Neste momento o que eu gostava era de conseguir arranjar emprego. Sem apoios sociais, 42% da população portuguesa viveria com menos de 540 euros por mês. Quando entram os apoios sociais, esse número baixa para os 16% e atinge principalmente quem não continua a estudar depois do ensino básico, quem tem uma família numerosa e quem está desempregado. Mas existem muitos portugueses que trabalham e que se mantêm na linha da pobreza. Lembra-me meu pai, eu pequenina, a perguntar: então, o que é que vais ser quando crescer? Olha, eu vou ser médica. E cumpriu. Ricardina Silva concluiu a licenciatura em Medicina há 5 anos em Angola. Veio depois para Portugal com os 3 filhos. Eu estou à espera de fazer o teste. Já dei entrada dos documentos todos que eles solicitaram. Até fazer o teste, que lhe pode dar a equivalência ao curso de Medicina em Portugal, trabalha como ajudante de cozinha. É o único rendimento da família, são 600 euros, salário mínimo. No princípio foi difícil, eles sentiam falta mais de alguns alimentos, tinham mais diversão, saíamos mais para passeios e tudo mais, para viagens, e tudo isso ficou suspenso. Mas eles, acho que herdaram da mãe essa parte. Eles são crianças muito felizes e temos-nos apoiado sempre uns aos outros. Portugal tem 2 milhões de pessoas a viver na pobreza. Pobreza para mim é não termos a capacidade de ajudar quem precisa ou de olhar para a necessidade real das pessoas. Não posso dizer que seja pobre. Eu neste momento estou a ter ajuda. Acho que pobre é quem não tem mesmo ajuda de ninguém mesmo. Ser pobre é estar sozinho. E não ter um teto para viver.
Esta noite são convidados da RTP e da Fundação Francisco Manuel dos Santos 4 especialistas que estudam a temática da pobreza. O professor Carlos Farinha Rodrigues, economista, Maria Joaquina Madeira, vice-presidente da Rede Antipobreza Europeia, o sociólogo Fernando Bessa e o economista Daniel Carolo. Muito obrigada a todos. Professor, comece por si. O que é ser pobre? Bom, basicamente, quando nós olhamos para a peça que acabámos de ver, vimos algo que é muito sistemático acontecer em Portugal, que é nós falarmos com pessoas que são efetivamente pobres, mas que acham que não o são. Dizem, quanto muito nós somos remendados, enfim. Existe em Portugal uma vergonha de ser pobre, que é extremamente nítida nestes setores. Há um estigma associado à pobreza. E isso não é por acaso. Corresponde a muitos e muitos anos em que, como se nós atribuíssemos a culpa de serem pobres aos próprios pobres. Ora, isso não é verdade. O que é hoje ser pobre? Nós temos hoje, a nível europeu, uma definição comum para classificar as pessoas como pobres. Basicamente, a pobreza é vista de uma forma relativa. Quem estiver abaixo de uma certa percentagem do rendimento mediano da sociedade é considerado pobre. Não é uma medida perfeita para identificar a pobreza. Porquê? Porque, obviamente, isso torna os números da pobreza dependentes do próprio ciclo económico. Ou seja, quando nós temos crescimento económico, a linha de pobreza sobe e nós passaremos a abranger como pobres pessoas que eventualmente antes não tinham. Em períodos de crise, como aconteceu, por exemplo, em 2013, que tivemos uma quebra grande de rendimentos, e eu penso que também irá acontecer em 2020, quando nós tivermos os dados de 2020, a linha de pobreza desce, porque é uma medida relativa. E isso é trágico, porquê? Pessoas que antes eram consideradas pobres, sem que a sua situação se altere, estatisticamente deixaram de ser pobres. E isso levanta-nos um outro problema, que é a forma oficial de medir a pobreza tem exclusivamente a ver com o rendimento. É muito interessante que algumas das pessoas naquela entrevista diziam: ser pobre é estar sozinha. No fundo, ser pobre é não ter recursos económicos, mas é muito também não poder partilhar a sua integração na sociedade. Ser, no fundo, uma pessoa privada, não só economicamente, mas dos direitos básicos da sociedade. Quando nós aqui há uns anos defendemos que a pobreza era um problema económico, mas era também um problema de violação dos direitos humanos, apontávamos diretamente para isto, que uma sociedade que tem os níveis de pobreza que a nossa tem, é ela própria uma sociedade mais pobre. A pobreza não é um problema dos pobres, é um problema da sociedade. Nós termos os níveis de pobreza que temos significa que a nossa vivência democrática, a nossa cidadania, está só por si fragilizada. Certo. Pergunto-lhe assim, se este estigma que o professor referia em relação à pobreza e a própria vergonha que as pessoas têm em reconhecer que precisam de ajuda, se é em si mesmo um fator que as empurra para situações ainda mais difíceis? Sim, certamente. Certamente se sabe que a pobreza é sentida, é vivida e é sentida, não é? Há uma definição de pobreza que acho muito interessante, é muito sintética, que a pobreza é um estado de não participação. Isto é, está-se ao lado, não participa. Não participa na sociedade como cidadão, não participa nos bens que a sociedade produz, nem como produtor, nem como beneficiário, não é? Como qualquer cidadão, porque também é um estado que lhes dá um estatuto de não poder. Outra definição da pobreza, que é o estado de não poder, de não ter acesso, de não ter oportunidades, não é? E que depois se interioriza, levando as pessoas, por um lado, a ter vergonha,
por outro lado, a sentirem-se com um estatuto menor face aos outros. Eu tenho aqui, por acaso é interessante, uma definição dada por uma pessoa em situação de pobreza que é lapidar e que eu acho que ilustra muito bem como é que as pessoas vivem a sua pobreza, que é assim: viver na pobreza desgasta-nos. Começamos a duvidar das nossas próprias capacidades e a acreditar que merecemos o que estamos a viver. Vive-se com ansiedade, frustração, vergonha e impotência. Portanto, ser pobre é não ter as condições mínimas para levar uma vida digna, mas é também não ser um cidadão, não ser uma pessoa realizada, não ter acesso à felicidade como os outros. Portanto, é tal estado de não participação. Portanto, e isto leva depois a outras consequências que com certeza iremos debater. Vamos falar. O Dr. Fernando Bessa participou este ano como investigador num estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que veio revelar muito sobre o que são as características da pobreza em Portugal. Nos inquéritos que fizeram, lidaram também com estas diferentes percepções que as pessoas têm sobre a sua condição. A partir de que momento é que se consideram pobres? Sim, sim, lidamos. O problema está presente e podemos ocupar toda a noite e os dias seguintes a discutir o conceito de pobreza. O meu colega, o professor Farinha Rodrigues, já apontou uma possibilidade, a pobreza relativa. Nós podemos falar em pobreza absoluta, aquela que é extrema, que coloca as pessoas a viver, infelizmente nós não temos isso, talvez apenas residualmente coloca as pessoas a viver com menos de 2 euros ou 2 dólares por dia, situações de pobreza, incluindo de privação alimentar, mas eu creio que podemos pensar também na questão do assistido, que foi aqui referido, e que conecta justamente com os próprios estudos pioneiros de Georg Simmel há mais de um século, quando ele falava justamente que o pobre é aquele que é assistido, só é pobre o que é assistido, mas eu creio que, pensando nos dados, nos resultados do nosso estudo e sobretudo nas entrevistas que nós fizemos, há uma que eu me recordo de forma particularmente intensa e que me parece é um apontamento, é um excerto de uma narrativa de vida de uma jovem estudante universitária e que dizia, e que eu creio que é extremamente ilustrativo do que é viver na pobreza perante uma situação permanente de privação material. E ela dizia que aquilo que mais gostava, que ela mais desejaria poder fazer, era um dia poder entrar numa loja e escolher, uma loja de roupa, ela estava a falar de roupa, escolher a peça que gostasse e só depois olhar para a etiqueta com o preço. Creio que isto ilustra bem o que é justamente a vida constrangida de quem vive com poucos recursos. No fundo é contar todo o dinheiro, todos os dias, e fazer escolha entre algumas escolhas dolorosas entre comprar comida, alimentação, ou reservar o dinheiro para o táxi ou para o autocarro para ir à consulta do médico ou comprar os medicamentos ou pagar a dívida na farmácia. Dr. Daniel Carolo, esta definição que acabámos de ouvir, estas últimas palavras do Dr. Fernando Bessa, podem aplicar-se à vida de muitos trabalhadores portugueses, não é? Quando estamos a falar de pobres, estamos a falar de pessoas com características e com circunstâncias muito diferentes. E há, em Portugal, uma percentagem enorme de pobres que trabalham. Sim, esse é um problema que é conhecido e que as estatísticas revelam e, portanto, eu diria que, continuando na sequência dos comentários anteriores, que quando nós medimos a pobreza enquanto rendimento, porque é o indicador, obviamente, mais capaz que temos, não estamos a incluir aquilo que é outra variável, que é nomeadamente as despesas a que se tem que fazer face. E essa variável, naturalmente, pode mudar completamente a situação de duas famílias, por hipótese, com o mesmo rendimento. Desse ponto de vista, e dada a complexidade e a dificuldade em ter uma definição própria que sirva, eu diria que recordei-me de um exemplo que, por acaso, dei nas aulas, que definição de pobreza como libertação do estado de necessidade. É uma definição do William Beveridge, em 1942, e eu penso que pode ser uma forma que sintetiza isso. E o ponto que eu queria trazer
até pela peça introdutória no programa, é que quando uma família, ou quando vemos o exemplo de uma qualquer família que com um determinado rendimento tem essa dificuldade de não poder fazer face, ou de não estar liberta da necessidade de ter que fazer escolhas difíceis e de não poder adquirir, nós estamos também a falar daquilo que, e vou usar uma expressão na linguagem económica, um falhanço, uma falha de mercado e um falhanço também das políticas públicas, que não são sociais, mas que também são sociais, porque desse ponto de vista, essa situação não deveria acontecer. Numa sociedade, num estado de previdência desenvolvido, como o português, nós temos mecanismos, seja de rendimento, seja de compensação da perda de rendimento, como o subsídio de desemprego, seja mecanismos de apoio à família, que deveriam funcionar justamente para evitar que este tipo de situações pudessem levar a situações de privação, de necessidade, em que não se está liberto dessa condição para poder fazer uma vida normal. Vamos trazer alguns números para esta nossa conversa. Vamos ver quem são e como vivem os pobres portugueses, entre perfis. As crianças e os jovens, até aos 17 anos, são um grupo muito vulnerável e é aqui que a pobreza incide em 19% dos indivíduos. A taxa depois desce para 15% no grupo que vai dos 18 aos 64 anos e volta a agravar-se nos idosos, onde atinge uma taxa de 18%. A situação frágil das crianças volta a perceber-se quando olhamos para a forma como a pobreza atinge os diferentes modelos de família. 15% dos casais sem filhos são pobres em Portugal, sobe para 17% se tiverem até 2 filhos e dispara para 40% nas famílias com 3 ou mais crianças. As monoparentais também mostram maior vulnerabilidade, com uma taxa de 26%, que é uma situação próxima dos adultos que vivem sozinhos. Esta situação de fragilidade das crianças devia ser a prioridade no ataque à pobreza ou não? Claro que as crianças vivem em famílias, portanto, quando se fala de crianças pobres... Estamos a falar da família toda, pobres, não é? Mas as crianças, em particular, são atingidas de forma ainda mais grave, tendo em conta a fase de crescimento e as necessidades que as crianças têm. Onde não só a privação, ou pelo menos o não acesso aos bens essenciais, naturalmente tem consequências bem nefastas, bem como o acesso à educação, uma educação de qualidade, uma educação que seja fator de sucesso, à saúde, etc. Portanto, naturalmente que as crianças são um grupo frágil, o grupo mais vulnerável que nós temos. Isso e atinge não só no presente, mas pode comprometer o futuro, não é? Porque o estado de privação, não só de bens necessários para a vida, mas também, por vezes, elas são afetadas pela marginalização e a exclusão, que é outro fator arrastado muitas vezes pelas questões materiais, em que a criança é privada e muitas vezes excluída na participação até com os outros jovens. O caso mais paradigmático, talvez mais extremo, seria a casa das crianças ciganas, não é? Que, para além do acesso difícil à educação, enfim, embora já participem, mas que depois não tenham um ambiente em casa, as condições em casa para continuar os estudos. Portanto, naturalmente, uma sociedade que quer ter futuro e quer ter um bom futuro tem que apostar essencialmente nas crianças. E crianças consideradas individualmente, não é? Que são diversas. E também em contextos variados. Portanto, é diferente uma criança que está no meio rural de uma criança que está numa grande cidade. E isso as políticas também têm que ser cada vez mais modeladas, apropriadas às circunstâncias e não uma verticalidade ou uma horizontalidade igual para todos. Portanto, as situações variam muito em função das condições em que vivem, dos contextos. Por exemplo, o contexto muito importante é a questão habitacional no sucesso das crianças. E, como sabemos, Portugal tem um problema gravíssimo. Aliás, os pedidos de ajuda a 144, que é como sabem, uma rede telefónica de pedido de ajuda, as questões da habitação estão a vir com muita frequência. Habitação digna, habitação em condições, não é? Habitações equilibradas do ponto de vista energético. A habitação é um substrato. Nós não podemos dizer que há hierarquia de direitos. O direito à habitação não é mais importante que os outros, mas é os pilares da inserção e da inclusão. E aí
a questão a ligação entre a pobreza das crianças e as condições de vida da criança e a habitação é fundamental. Nós temos, neste momento, num período de discussão pública, um conjunto de medidas que vão fazer parte de uma estratégia nacional para combater a pobreza. Professor, e há poucos dias falou-se bastante sobre uma das sugestões, que é a de alargar o ensino obrigatório para abranger crianças em idade pré-escolar. E um dos aspectos que levava a defender esta medida era o facto de se conseguir, desta forma, garantir àquelas crianças uma alimentação durante uma parte do dia. Que sentido faz isto? Porque se aquela criança não tem uma alimentação suficiente, o resto da família não terá também. Não, certamente que não. Mas quando nós analisamos o que é a situação de crianças em pobreza em Portugal, eu estou de acordo com aquilo que a Joaquina Madeira disse, ou seja, uma criança é pobre porque vive numa família pobre. E isso coloca-nos a necessidade de nós olharmos simultaneamente para o binómio criança e família. Nós temos que ter medidas específicas para as crianças e medidas para as famílias em que elas estão inseridas. De há vários anos a esta parte, eu defendo que qualquer estratégia de combate à pobreza em Portugal tem que começar por aí. Ou seja, há uma componente de alteração da situação atual, mas há, acima de tudo, que desenvolver um esforço grande para impedir a transmissão intergeracional de pobreza. Ou seja, quebrar aquele ciclo que a pobreza passa de pais para filhos como uma herança maldita que as pessoas não se conseguem livrar. E aí é necessário colocarmos as crianças em primeiro lugar. Como é que nós fazemos isso? Deixe-me dar-lhe um exemplo muito simples. Quando eu comecei a estudar já há muitos anos estas questões da pobreza, e a Joaquina há mais tempo ainda que eu, nós quando começámos a analisar as características da pobreza em Portugal, nós tínhamos uma situação que era o principal fator de pobreza era nas pessoas idosas. Nós tínhamos taxas de pobreza dos idosos que andavam nos 30%, 40%. O que é verdade é que ao longo destes anos, não só isso foi assumido, como foram tomadas medidas para alterar isso. E hoje a taxa de pobreza dos idosos é muito próxima da taxa média da população. Ora, isto que foi feito para os idosos não foi feito para as crianças. Nós, o Estado, as políticas públicas, não conseguiram até ao momento ter políticas integradas que resolvessem o problema de crianças em situação de pobreza. E é verdade que estas políticas são mais difíceis que no caso dos idosos. Porquê? Porque não basta transferir recursos financeiros para aquelas famílias. Isso é importante, mas não basta. É preciso termos uma articulação entre recursos monetários, medidas ao nível do sistema de ensino, ao nível do sistema de saúde. E isso só se consegue se nós tivermos, de facto, a integração destas várias medidas. E, infelizmente, até ao momento, isso não foi feito. Claro que a situação também é heterogénea. E, sendo heterogénea, mostra, de alguma forma, o potencial de intervenção das políticas públicas. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Nós hoje temos em Portugal uma percentagem de crianças em situação de pobreza que é superior à média do conjunto da população. Mas se nós utilizarmos uma lente mais grossa, uma análise mais fina, vamos ver que, apesar de tudo, dentro do grupo das crianças, convencionou-se dos 0 aos 17 anos, as crianças mais pequenas têm taxas de incidência de pobreza menores. E temos uma grande concentração de pobreza, de taxa elevada de pobreza, naquele grupo que vai dos 12 até aos 17 anos. Ora, é precisamente este diferente nível de intervenção das políticas públicas que também justifica essa diferença. Portanto, pegando na sua questão inicial, acima de tudo, o combate à incidência da pobreza nas crianças implica conjugação
articulação, consistência das políticas. Sendo que é muito diferente o que são políticas para os mais jovens, para as crianças dos 0 aos 6 anos, do que são, por exemplo, para as crianças ou jovens entre os 12 e 17 anos. Sem a percepção clara das diferentes formas de vivenciar a pobreza, que implicam diferentes formas de intervenção pública, nós não conseguimos resolver o problema. Referiu a estratégia que foi aprovada pelo Governo e posta à discussão pública. Um dos aspectos que eu acho positivos nessa estratégia é que ela coloca como primeiro objetivo precisamente este: ter em atenção as crianças em situação de pobreza. Penso que esse é o caminho certo. Esperemos que haja vontade política, de facto, para o concretizar. Já falaremos melhor sobre... Eu posso dizer uma coisa sobre a questão da pobreza. Eu penso que esta questão das crianças, sobretudo das crianças mais pequenas, existe um programa em Portugal que tem tido muito sucesso, mas é dirigido sobretudo a crianças com deficiência ou com problemas, enfim, associados, que é a intervenção precoce. Intervenção precoce. Que o princípio é da prevenção, exatamente, prevenção precoce. Quando se detecta uma família em que há problemas de várias ordens, deveria haver um mecanismo de follow-up, de seguimento dessa criança, não é? De haver um sistema de proximidade que acompanhe essa criança do ponto de vista da educação, dos rendimentos, da saúde, etc., de maneira que a siga até poder adquirir alguma autonomia, algumas condições de coisa. Porque se não se criarem mecanismos de suporte para fazer o acompanhamento, as coisas podem sair de controle. Portanto, não basta existir os meios. É preciso que haja, da parte das famílias, capacidade de os aproveitar e de saber tirar partido deles. E eu penso que a questão da pobreza das crianças tem que ser algo com uma política muito incisiva e com intervenção territorial para poder obter melhores resultados. A questão é, nós estamos aqui a falar sobre, ou vamos falar ainda sobre a eficácia das medidas de resposta à pobreza. E não falamos tanto, ou não existe neste debate uma preocupação tão grande com a prevenção. O que é possível fazer a montante da pobreza? Dizíamos há pouco que na consciência popular há esta percepção de há pobreza e sempre haverá. E o que lhe pergunto assim, Daniel Carollo, é se esta questão de tem que haver pobreza, ela existe, faz parte também de um modelo económico, se ele depende disso também. Eu acho que... Ou seja, se isto é um falhanço do modelo económico ou se faz parte dele. Eu acho que nós podemos distinguir aqui alguns aspectos e eu voltaria atrás e o diagnóstico. E o meu diagnóstico é talvez um pouco diferente. O que nós não temos em Portugal é uma política de apoio à família. É evidente que nós temos um problema com a pobreza nas crianças, que decorre, em alguns casos, da pobreza da própria família, mas temos um problema maior que é uma política de apoio à família. Se nós analisarmos aquilo que são as principais despesas sociais em Portugal e se fizermos isso numa perspectiva comparada, verificamos que a despesa de apoio à família é precisamente, e não por acaso, aquela em que Portugal compara pior. Nós comparamos bem do ponto de vista do investimento no Serviço Nacional de Saúde, comparamos bem do ponto de vista daquilo que é a percentagem do PIB que gastamos em segurança social e comparamos muito mal, há uma enorme lacuna nas políticas de apoio à família. O que é que eu quero dizer com isto? Se este é o diagnóstico, o que é que significa? Qualquer família, sobretudo num país em que é conhecido aquilo que é o nível salarial que é baixo, aliado a uma enorme desigualdade, e essa desigualdade económica reflete-se não apenas nos rendimentos do trabalho, mas também nos rendimentos patrimoniais, talvez até maior, o que a ideia das políticas sociais é precisamente libertar a família do acréscimo de custos que pode ser causado por ter filhos. Isto significa, naturalmente, política de apoio, transferências monetárias, conhecidos que existem há imensos anos, abono de família, significa naturalmente educação gratuita para todos. Educação essa de qualidade, nivelada pelos melhores padrões possíveis numa sociedade. E o meu diagnóstico aqui, penso que não preciso ser eu a fazê-lo, qualquer pessoa perceberá, naturalmente, aquilo que é a análise que nós fazemos em termos comparativos, verificamos que o investimento nas políticas de família é muito menor. Apenas para explicar, é óbvio que uma família que tenha um rendimento suficiente, de tal ordem que permita fazer face à libertação de um estado de necessidade, pode, naturalmente, e cumpre o seu papel,
de fazer face às despesas e de apoiar a família. O problema é que nem todas as famílias podem fazer isso, porque os salários são diferentes. E é essa a justificação para existir uma política pública financiada pelos impostos. E é por isso que políticas universais para a família é o exemplo seguido nos países que têm tido melhores resultados. E, portanto, repito, não são políticas destinadas às famílias pobres, são políticas de família destinadas a quem tem filhos, que depois, por via dos impostos e por via da majoração das situações que podem ser problemáticas, são objeto de uma maior atenção ou de um reforço dessas capacidades. Porque ao atribuir abono de família a todas as famílias, eu estou a garantir que famílias com ou sem necessidade todas receberão e aquelas que não têm necessidade são tributadas e, portanto, permitem continuar a financiar o esquema para as famílias com maiores necessidades. E era penso que este diagnóstico é importante para perceber porque é que em Portugal nós temos melhores indicadores comparativos numas áreas do que temos noutras. Doutor Fernando Bessa, há pouco o professor Farinha Rodrigues falava sobre a pobreza nos mais velhos e também porque viemos de um Estado sem o apoio social que temos atualmente, mas estes idosos que vivem em estado de pobreza foram também trabalhadores que viveram vidas de pobreza. Quando nós olhamos para esta geração, para estes miúdos, era dos 14 aos 17, não era? A idade mais frágil. Que possibilidade é que alguém nesta idade tem de sair da situação de pobreza se houver uma intervenção agora? A pobreza, só um pouco atrás, a pobreza é um fenómeno multidimensional, portanto, tem muitas causas e é necessário, indiscutivelmente, agir sobre essas causas, implementando medidas que são necessariamente distintas, mas complementares. Sim. Mas eu creio, e aliás em linha com o que o Daniel acabou de dizer, eu creio que é fundamental nós colocarmos no centro do debate sobre a pobreza o trabalho. E, se o fizermos, nós temos que justamente discutir vários aspectos. Um deles que é o valor que damos ao trabalho. E, como vimos numa das peças, é justamente o trabalho que faz, em regra, a diferença entre ser pobre ou não ser pobre. E, portanto, nós temos que, por um lado, garantir que não há trabalhadores pobres. Aliás, em linha com aquilo que ainda há pouco tempo foi o compromisso assumido por Joe Biden nos Estados Unidos, nem um trabalhador norte-americano pobre no meu país. E, portanto, eu creio que nós podemos pegar nessa bandeira e transferi-la para aqui, para Portugal, colocar justamente o trabalho no debate, colocar a proteção social para as situações em que os trabalhadores caem no desemprego, e isto foi evidente, percebe-se que um dos 3 Ds, daquilo que nós designamos no nosso trabalho como os 3 Ds da pobreza, um deles é indiscutivelmente o desemprego, o outro é a doença e o outro é o divórcio. Colocar justamente, portanto, a questão do trabalho e num debate ainda mais amplo, porque isto envolve, justamente faz a conexão com as crianças, o problema da desigualdade. Sim. E esse problema que hoje está na ordem do dia do debate político, muito por força de um economista francês, Thomas Piketty, mas outros antes que já o tinham feito, mas o seu livro O Capital no século XXI é de facto algo que é marcante para trazer justamente para o debate hoje a questão da desigualdade. Quando nós nos confrontamos com problemas de pobreza nas famílias e, sobretudo, nas famílias mais pobres com filhos, nós estamos justamente a enfrentar os efeitos concretos da desigualdade social e do modo como ela atinge determinadas camadas da sociedade portuguesa e, em concreto, das famílias e de pessoas concretas, de carne e osso, com nome, com documento de identidade, etc. Ana, posso? Sim, só um aspecto. Eu gostava de referir isto porque já passou aqui 1 ou 2 vezes esta ideia de que a pobreza é uma fatalidade. De facto, isso está muito imbuído na nossa sociedade. Agora, eu gostava de vincar aqui que é algo que eu rejeito completamente. A pobreza não é uma fatalidade. A pobreza resulta das nossas formas de atuar enquanto sociedade e é possível alterar isso. Portanto, para mim, não tenho dúvidas nenhumas de que isto é algo que está muito imbuído na nossa sociedade. A nossa sociedade, infelizmente, é extremamente tolerante
às situações de pobreza, eu considero que não há frase mais assassina que aquela que há pouco ali foi referida. Pobres sempre houve e sempre haverá. Não é verdade. Eu acredito que é possível erradicar a pobreza. E, nesse contexto, fazendo um pouco a ponto com o que o Daniel estava a dizer, eu acho que nós só conseguimos erradicar a pobreza, só conseguimos, de facto, eliminar essa pandemia, como também referiu no início, se tivermos políticas integradas. Sim. As políticas sociais são fundamentais para acudir às famílias mais necessitadas, mas não são as políticas sociais que vão erradicar a pobreza. Para nós erradicarmos a pobreza, temos que repensar o nosso modelo económico, temos que repensar a forma como se produz e se distribui a riqueza. E aí, claramente, as questões da relação entre pobreza e desigualdade é fundamental. E é uma relação importante. Há pouco falou-se aqui no Piketty. Nós, do ponto de vista teórico, assistimos em praticamente todos os países a uma grande associação entre desigualdade e pobreza. Teoricamente, não é possível dizer qual é que é a casualidade. O que é que vai de onde para onde. Agora, quando nós estudamos cada realidade concreta, podemos ter uma opinião. E eu partilho muito aquilo que era um dos aspectos mais vincados pelo Alfredo Bruto da Costa, que em Portugal nós temos a pobreza que temos porque temos os níveis de desigualdade que temos em Portugal. Ou seja, claramente em Portugal, a desigualdade explica muito a nossa pobreza. E explica, quer em termos do diagnóstico, mas também em termos das formas que nós podemos ter para superar os problemas da pobreza. Se quiser, depois podemos voltar a isso. Eu propunha agora que olhássemos para a situação em Espanha. Posso só completar, corroboro tudo o que foi dito, mas temos que encarar a questão da pobreza não só desta dimensão material e económica, não é? A pobreza vai para além disso, não é? Naturalmente que a questão do emprego... Como nós percebemos naquela definição que dava no início, não é? Exatamente, vai muito para além disso. Uma parte significativa das pessoas em situação de pobreza, esses tais 2 bilhões, não se resolvem pelo trabalho. Portanto, são pessoas mais velhas, são pessoas com deficiência, são pessoas doentes, muitos deles trabalham, doença mental, são pessoas que estão dependentes. Portanto, a pobreza tem, como o poliedro do Papa Francisco, as pessoas têm várias facetas. É biopsicossocial, e quando uma pessoa está em situação de pobreza, é afetada em todas as suas dimensões de vida. Portanto, as tais políticas integradas que falava o professor Farinha têm todo o sentido, e coordenadas e complementares, mas também, e termino com isso, não bastam políticas, é preciso que no território haja condições e recursos para serem aplicadas devidamente. E a coordenação é importante, mas falaremos disso já a seguir. Eu gostava só que olhássemos também para o caso de Espanha, que tem neste momento 10 milhões de pobres. 2 em cada 10 espanhóis estão no limite de risco. A taxa de pobreza de 21% espelha vários problemas e um deles será comum a muitos outros países, que é a incapacidade que o setor público tem mostrado de fazer chegar apoios aos que precisam. A correspondente da RTP visitou famílias que estão a ser ajudadas e trata-nos o retrato da pobreza espanhola, que é hoje uma das situações mais pesadas dentro da União Europeia. Carmen surpreende pela alegria que transmite. Hemos tenido mucha suerte. Dentro de todas as coisas malas que han pasado, hemos sido a la vez muy afortunados. Em 42 anos de vida parece ter vivido muito mais que isso e nunca foi fácil. Tuvimos um desahucio, luego yo me puse enferma, no pude trabajar. Fuimos a vivir a casa de un abuelo y luego cuando el abuelo falleció la casa se incendió. E nos volvimos a quedar por segunda vez en la calle e já sem nenhuma opção habitacional. Há 3 anos que só tem teto, para ela, marido, 4 filhos e um neto, graças à Cáritas. O menino já nasceu neste centro residencial. Ha sido muy grande el número de familias a las que hemos tenido que atender, se ha desbordado la demanda
y entonces hemos tenido que ir a compartir. As 58 famílias que vivem nestes edifícios da Cáritas em Madrid fazem parte dos quase 10 milhões de espanhóis considerados pobres. Em 2020, a taxa de risco de pobreza chegou aos 21% da população. Caen en la más absoluta indigencia, no tienen ningún tipo de elemento para subsistir. ¿Y con niños? Con familias numerosas, familias monomarentales, familias en situación total de vulnerabilidade. Espanha é o quinto país da União com mais pobres. 2 em cada 10 espanhóis enfrentam a pobreza e a exclusão social. Números que surpreendem até os especialistas. É número sorprendentemente alto. Eu lo achacaría a varias cosas. Una es que España tiene un nivel de inmigración muy alto, alrededor del 12 y 13%, mientras en Portugal era el 9%. Gail leciona economia na IHE University em Madrid. Conhecedora da realidade norte-americana e espanhola, diz que há mais fatores determinantes. Fracaso del sector público. Existen programas sociales, existen impuestos progresivos, pero la burocracia impide la entrada de mucha gente a los programas, son muy difíciles de recibir. Hay mucha evasión de impuestos por la gente rica. O desemprego mina o futuro de muitos espanhóis. 2020 fechou com uma taxa de 16,2%. Quanto aos jovens menores de 25 anos, subiu mais de 10 pontos num ano. Quase 41% não têm trabalho. Lo que vemos es que si cabezas de familia no tienen educación, la tasa de pobreza es mucho más alta y los niños siguen excluidos. España gasta menos en niños expresamente, pues como la mitad de la media europea. A Rede Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social aponta o dedo à Espanha pelo fracasso no compromisso da Estratégia 2020. Os pobres não diminuíram, aumentaram. La crisis, digamos, ha afectado de forma bastante diferente a la sociedad y el impacto mayor ha sido en las personas que tenían una situación peor, pues han empeorado todavía más su situación. 500.000 de personas ahora en la Comunidad de Madrid estão em situação de pobreza material severa. Uma classe média cada vez mais reduzida à pressão da mecanização, da tecnologia associadas à pandemia do Covid-19. O governo espanhol pretende duplicar o número de lares que recebem o subsídio mínimo vital de 350.000 para 700.000 famílias, dar mais ajudas por filho, facilitar o acesso ao subsídio de desemprego. Doutorada em Economia e Finanças, Gail Hallard discorda. No sabemos qual é a solução, pero probablemente a melhor solução não é subvenções para não trabalhar, por exemplo. Isso creio que é a pior solução. E enquanto se discutem políticas, números, Carmen avança para fazer o almoço com o sorriso de quem diz ser feliz. Yo, mis hijas, no es que no seamos felices, sino que me gustaría que tuviesen una estabilidad, son una vida diferente. Com Hernán Bustamante, Daniela Santiago, RTP Madrid. Depois desta situação concreta em Espanha, vamos olhar para, genericamente, a situação na Europa. 1 em cada 5 europeus está em situação de risco de pobreza e de exclusão social. Vamos ver se a taxa de pobreza se relaciona com os rendimentos, olhando para alguns países em concreto. Começando pelas taxas de pobreza. A Roménia tem uma taxa de 23,4%, a Espanha de 21%, o Luxemburgo 17,4%, Portugal 16,2%. E a República Checa, 9,5%. Olhemos então para o rendimento médio de cada um destes países para percebermos que relação tem com a taxa de pobreza. Na Roménia, o rendimento médio são 404 euros, em Espanha passa aos 1.500, o Luxemburgo tem mais do dobro do valor espanhol e mais do triplo do português. Mas na República Checa, onde a taxa de pobreza é baixa, vemos que o rendimento médio era de 922 euros. Estamos a falar do ano de 2018, que é o último ano de que há dados em concreto para a República Checa.
Daniel Carollo, este problema da pobreza não é exclusivo de Portugal, sabemos bem, há perto de 100 milhões de pessoas nesta situação na Europa. Temos modelos de organização de sociedade relativamente diferentes, modelos económicos também não propriamente iguais. Qual é o fator comum, sabemos? Não sei se consigo responder. O fator comum naturalmente é que as desigualdades, medindo o risco de pobreza como um indicador, ou seja, usando os rendimentos como um indicador para medir a pobreza, verificamos naturalmente que as desigualdades existem em todos os países. O que é naturalmente diferente é que a desigualdade de rendimento e, portanto, os níveis de pobreza em cada um dos países podem ter impactos muito diferentes naquilo que é a vida das pessoas, por força da população que têm, por força da relação que existe com o mercado de trabalho e também por força daquilo que é a complementaridade que existe entre as políticas económicas e as políticas sociais. Ou seja, o facto de eu ter um determinado rendimento que me coloca abaixo do limiar de pobreza, mas se eu tiver acesso à educação de qualidade, todos os cuidados de saúde primários de que necessito, isso coloca-me numa posição, porventura, melhor, em termos de qualidade de vida, do que alguém que possa ter num país em que tenha um rendimento superior e não tenha acesso a esses mesmos serviços. E, portanto, eu estou de acordo que a centralidade do trabalho é inquestionável, mas é importante que, do ponto de vista daquilo que é o bem-estar, há outras instituições que são igualmente importantes e que complementam isso. E, portanto, neste caso, o acesso à educação, o acesso à saúde são fatores determinantes. Um aspecto que é curioso e nas histórias que nós temos visto nas peças é perceber justamente quando é que estes mecanismos falham. Ou seja, e isso é uma coisa que não se vê na peça e que os números não nos dizem. A primeira situação que vimos, uma família com 6 pessoas, sim, não importa se são crianças, poderiam também ser idosos, é naturalmente uma família que tem que ter um mecanismo que entre aquilo que é a integração no mercado de trabalho, mas também aquilo que são as complementaridades das políticas públicas, que deve assegurar, obviamente, um rendimento bastante para a totalidade da família. Mas como percebemos, o facto de não ter um vínculo que o protegesse no acesso ao subsídio de desemprego deixou aquela família... Esse é um outro problema, que é não há todas as pessoas em situação de desemprego, por princípio, deveriam ter acesso ao subsídio de desemprego. Em Portugal, nós temos um regime tipicamente corporativo, de origem bismarquiana, e é um regime que pressupõe um conjunto de contribuições prévias. Há um prazo de garantia na linguagem jurídica que determina se a pessoa tem ou não tem acesso ao subsídio de desemprego. Perante uma situação de crise ou perante uma situação pandémica, nada impede que o Governo decrete que, mesmo que transitoriamente, que esse acesso ao subsídio de desemprego seja facilitado. Não há nenhuma lei que impede, ou melhor, não há, do ponto de vista daquilo que é a formulação das políticas, nada nos impede que consigamos atribuir subsídio de desemprego a todas as pessoas. Eu quero só apenas contrastar, não por estar em desacordo, mas apenas por trazer outro exemplo, porque na peça de Espanha, a professora que estava a intervir dizia que a questão de dar subsídios para trabalhar não se faz. Isto apela a um lado do problema que eu não quero entrar, mas eu quero lembrar que metade da Europa atribui subsídios para não trabalhar, nomeadamente para as famílias quando têm filhos, e é perfeitamente comum, e é uma política justamente poder-se optar, no caso as mulheres, poderem estar em casa a trabalhar. Da mesma forma que na mesma Europa nós temos exemplos de políticas públicas que permitem às mulheres ficar em casa e também poder acumular com trabalho a tempo parcial aos sistemas de emprego protegido, nomeadamente na administração pública. Portanto, há uma pluralidade de opções que nos permite conciliar aquilo que são perspectivas ou interesses, aquilo que é uma necessidade de resposta pública a um problema, mas também aquilo que é o interesse ou a situação que melhor se adequa em função da escolha de cada família. E esse é um aspecto que as políticas públicas são determinantes, têm tido um papel muito importante em Portugal em muitas das áreas, e eu acho que na questão da família é uma lacuna, e é uma lacuna que deveria ser preenchida. Nós já tivemos um abono de família, por exemplo, com uma lógica totalmente diferente. Nós tivemos um grande sucesso naquilo que foi a saúde materno-infantil e naquilo que foi o protocolo de cuidados primários, a vacinação às crianças, e resultou muito bem. Portanto, eu acho que, sem prejuízo de discutirmos aquilo que são medidas específicas para a pobreza, não podemos ignorar aquilo que são as políticas que resultam e devemos ter um pacto para proteger justamente as políticas que resultam
nesse campo e que tiveram resultados que devem ser continuados. Professor Farinha Rodrigues, lembrando este quadro que acabámos de ver, e destaca-se muito a questão do Luxemburgo, que tem uma taxa de desemprego até superior à portuguesa, e o rendimento médio é quase o triplo, e depois vemos a República Checa com rendimentos baixos e com uma taxa baixa também. Eu acho que aquele quadro que ali colocaram é muito ilustrativo de algo que é extremamente importante. É que nós não temos uma associação linear entre níveis de rendimento e níveis de pobreza. Sim. Nós vemos ali, por exemplo, a República Checa, ainda com um nível de rendimento muito próximo do português, mas um pouco abaixo, com uma taxa de pobreza muito mais baixa. Sim. Ou seja, basicamente, o que estes dados mostram é que não basta o nível de rendimento, importa também como o rendimento está distribuído. Ou seja, mais uma vez temos aqui uma evidência da importância da desigualdade na explicação da pobreza. O que permite que essa relação linear não exista tem muito a ver com isso. Tem a ver com a assimetria na distribuição dos diferentes países. E eu penso que isto é extremamente importante naquele gráfico, exatamente porque o que nos diz é aquilo que nós sabemos a nível europeu, mas também sabemos a nível do nosso país, que é extremamente falacioso quando se diz que o problema primeiro é criar riqueza e o segundo é distribuí-lo. Isso não é verdade. O processo de criação da riqueza não é independente do processo da sua distribuição. Sim. E o que este gráfico permite mostrar é precisamente isso, que as duas coisas são feitas em simultâneo. Em relação à entrevista, eu não sei o suficiente sobre a realidade espanhola para poder comentar o que é que aconteceu em Espanha. Sei que nos últimos anos, sistematicamente, a Espanha tem agravado os seus indicadores de pobreza e de desigualdade. Como digo, não sou capaz de fazer uma análise profunda de porque é que isso acontece, não conheço a realidade espanhola a esse nível. Há vários aspectos que têm a ver com as próprias políticas públicas em Espanha. O facto de, por exemplo, algumas delas serem de nível regional, o que faz com que haja, por exemplo, uma assimetria nos benefícios sociais que é penalizadora para as regiões mais pobres. Ou seja, se nós olharmos, por exemplo, no programa equivalente ao nosso rendimento mínimo, ou ao nosso RSI, sim, a Catalunha, que é a região mais rica de Espanha, tem o sistema mais generoso e, portanto, isso leva a migrações internas dentro da própria Espanha. Há vários fatores, longe de mim poder opinar sobre a realidade espanhola. Agora, há um aspecto que é focado na peça e que também tem estado um pouco presente nesta nossa discussão aqui, que é o argumento da centralidade do fator trabalho. Eu não tenho dúvidas nenhumas que um dos principais elementos para combater a pobreza em Portugal é garantir condições dignas de remuneração do fator trabalho. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Uma parte muito significativa da nossa pobreza resulta de um modelo ainda muito assente em baixos salários. Nós temos um número que é claramente revelador desta realidade. Já foi aqui dito, nós temos uma taxa de pobreza de 9,5% entre as pessoas que trabalham. Mas esse número esconde uma outra realidade que está por trás dessa, que é, se nós considerarmos a população pobre, a idade adulta, 34% dos pobres adultos em Portugal estão a trabalhar. Ou seja, mais de um terço dos nossos trabalhadores estão em situação de pobreza. E isso não pode ser visto de forma independente do modelo de remunerações que existem no nosso país. E, mais uma vez, nos remete para o problema da desigualdade. Mas deixe-me só terminar, porque há aqui um aspecto que é complementar deste. O facto de nós querermos valorizar o trabalho, querermos, no fundo, colocar a dignidade do trabalho num
como instrumental no combate à pobreza também, não impede que, quando nós olhamos para o problema da pobreza em Portugal, tenhamos a noção clara que há uma parcela significativa da população pobre cuja solução, cuja saída da pobreza não passa por inserção no mercado de trabalho. Certo. Ou seja, são pessoas com deficiência, são pessoas já de idade avançada. Portanto, claramente, isto é um problema que se põe muito quando nós falamos no RSI. No RSI, os programas de inclusão devem claramente privilegiar, sempre que possível, a inserção no mercado de trabalho. Sim. Agora, este sempre que possível significa o reconhecimento que há uma parcela significativa de pobres, pessoas pobres e de pessoas que estão no RSI, cujos programas de inserção, pelo menos no imediato, não passam pelo mercado de trabalho. Portanto, é preciso ter em conta esta dualidade da situação de pobreza em Portugal. Fernando Bessa, uma das surpresas do estudo da Fundação este ano foi precisamente perceber que nestes 32% de adultos pobres que trabalham, há uma porcentagem enorme deles que não estamos a falar de trabalho precário, que é normalmente o que associamos, trabalho precário e irregular. Estamos a falar de pessoas que trabalham a tempo inteiro. Com vínculo. E com vínculo. Com vínculo, mas que se confrontam com salários, com um salário muito, muito pequeno. E esse salário tem que satisfazer as necessidades de consumo, de existência material, não apenas do indivíduo que oferece esse salário, mas também da família a que ele pertence, e muitas vezes ele pode ser o único provedor da família. E, portanto, é um pequeno salário a dividir por várias pessoas, por várias bocas que têm necessidade. E, portanto, volto a insistir, e na linha com o que acabou de dizer o professor Farinha Rodrigues, o trabalho é fundamental, não é o único campo de ação. Existem aspectos específicos que podem não passar pela inserção das pessoas no mercado de trabalho. Mas o trabalho é absolutamente central ainda hoje, não sei no futuro, mas ainda hoje é central, nomeadamente se nós considerarmos, há aqui um aspecto que eu creio que ainda não foi aqui dito, mas que é absolutamente fundamental, é que a constituição da pensão, da remuneração para aqueles que se aposentam por idade, depende justamente das remunerações oferidas ao longo da vida profissional. Certo. E, portanto, nós temos que dar uma resposta muito concreta no campo justamente da valorização salarial. Perguntou, já agora recuperando, perguntou o que será o futuro destes jovens que vivem em famílias pobres. Eu creio que as dinâmicas e algumas das tendências mais preocupantes no mercado de trabalho hoje podem apontar justamente para uma consolidação de situações de pobreza e de baixo rendimento em virtude do carácter crescentemente intermitente, precário, da realização do trabalho para muitos destes jovens. E isto faz com que no futuro aqueles que hoje são trabalhadores precários pobres venham a ser os reformados pobres. E, claro, nós temos também outros instrumentos, incluindo um instrumento que ainda aqui não foi falado, mas que podemos falar, se acharem pertinente, que é, por exemplo, algo que tem sido bastante discutido em torno do chamado rendimento universal ou da renda básica universal. Claro. Mas deixe-me só, em relação ainda aos nossos jovens, e à questão e à importância da valorização do salário, da valorização do trabalho. Não tem só a ver com qualificações, não estamos só a falar de jovens que vêm já com um contexto de pobreza e que provavelmente não tiveram acesso à melhor educação, aos melhores apoios. Nós temos muitos licenciados. No desemprego também. Ainda esta semana saiu matéria muito interessante num jornal de referência diário sobre justamente o desfazamento entre as qualificações dos jovens e os trabalhos que eles desempenham. Isto ocorre num país que não tem condições, não mostra capacidade ao nível empresarial e também do Estado, no domínio do emprego público, para oferecer emprego qualificado e que normalmente é melhor remunerado aos jovens muito qualificados que nós temos.
e Portugal está muito mal colocado, de acordo com aquilo que pudemos ler e que conhecemos também de outros estudos, está muito mal colocado nesta matéria. Isto tem a ver justamente, lá voltamos nós à grande questão. O centro do debate é também a economia que temos. E, aliás, a Joaquina evocou, e bem, o Papa Francisco, e temos que falar justamente da economia que temos. É esta e não outra. E para usar a expressão dele na Carta Economia de Francisco, para a chamada de apelo aos jovens, nomeadamente economistas, para o encontro de Assis, está lá escrito: é a economia que mata. E não a economia que faz viver e que cuida. Foi aqui referido um aspecto que eu acho que é particularmente importante e que é menos conhecido em termos da realidade da pobreza em Portugal. Nós hoje temos uma situação que começa a ser de forma crescente cada vez mais preocupante, que é o problema dos jovens na transição do sistema de ensino para o mercado de trabalho. Eu referi há pouco, quando nós olhamos para as crianças em situação de pobreza, as crianças e jovens, há ali claramente um agravamento das situações de pobreza nas camadas de maior idade desse grupo, ou seja, entre os 12 e os 17 anos. Mas o problema não está só aí. O problema está em processos de transição do sistema de ensino para o mercado de trabalho que, em grande medida, está profundamente desregulado, que leva a que jovens com altos níveis de qualificação acabam por passar um período muito significativo da vida a fazer quase trabalho escravo, mal remunerado, sem qualquer garantia de emprego. E, portanto, e eventualmente esta pandemia também veio agravar um pouco isso, um dos fatores a merecer uma atenção acrescida no futuro. A estratégia que agora está em discussão põe precisamente este como o terceiro eixo estratégico, porque é um dos fatores com algumas características novas que está a acontecer em Portugal. Nós, aqui há uns anos atrás, quando analisávamos a taxa de pobreza por níveis de qualificação, era raro encontrarmos pessoas com ensino superior em situação de pobreza. Podia acontecer, mas por motivos muito particulares. Nós hoje começamos a ter jovens com altos níveis de qualificação em situação de pobreza, exatamente porque este processo de transição do sistema de ensino para o mercado de trabalho está, na minha opinião, profundamente armadilhado. Que medidas é que podem contrariar esta descrição? Eu acho interessante porque eu queria acrescentar, não é, pontos à discussão, mas eu vou tentar responder às medidas, só acrescentar num ponto. O que o Carlos estava a dizer há pouco, não é? E eu vou dizer isto prova que se calhar o problema não é das qualificações, o problema é do trabalho, e eu queria acrescentar à discussão essa que todo o trabalho deve ser valorizado, não é? E mesmo o trabalho, enfim, que nós em linguagem técnica tendemos a considerar como não qualificado, é necessário. E desculpem, já agora só uma nota para puxar a brasa à minha sardinha, quer dizer, no Colabor nós estamos a fazer um estudo justamente sobre uma das áreas em que a pandemia se revelou, obviamente, mais preocupante, que tem a ver com impactos naquilo que são as instituições que acolhem pessoas mais velhas, nomeadamente em Portugal as ERPs e as unidades de cuidados continuados, e o que nós vemos é que há situações de trabalho num setor que tem uma valorização, que tem um papel social importantíssimo, e o que nós sabemos, do ponto de vista da caracterização daquilo que é o grosso dos trabalhadores, estamos a falar de, se calhar, de 200 mil pessoas, segundo a última estimativa que tenho, e que são trabalhadores que recebem um salário mínimo em Portugal para fazer um tipo de trabalho que é um trabalho de cuidado humano e que é absolutamente fundamental e que tem que ser valorizado como trabalho fundamental que é. E, portanto, isto não é uma nota dissonante, é uma nota complementar a dizer todo o trabalho deve ser valorizado e, portanto, os níveis salariais ou o tipo de qualificações são importantes, o sistema de ensino e a transição para o mercado de trabalho devem facultar isso, mas temos que ter uma atenção também... Mas quem determina isso? Nós acabámos de passar por um processo de pandemia e percebemos bem quais eram, de facto, as profissões que tinham importância e das quais não podíamos prescindir. E não mudou nada neste aspecto que estamos a discutir. Estamos a ter a oportunidade de contribuir para o debate, que obviamente não se circunscreve apenas entre... acrescentar uma nota. É um fator político. São as decisões políticas em cada momento, em cada
momento da governação, que resultam das escolhas dos cidadãos em ato eleitoral, que definem algumas tendências. Ainda que eu esteja convencido que há determinados constrangimentos que não dependem exclusivamente da nossa vontade, mas que têm que ser considerados atendendo ao facto de nos inserirmos na União Europeia. Eu creio que, aliás, concordando em absoluto com o que acabou de dizer o Daniel, obviamente que quando falamos em valorização do trabalho, significa a valorização do trabalho em todas as suas atividades e de todas as suas profissões, no contexto de uma valorização salarial, sobretudo daqueles que oferem salários muito baixos. Mas, enfim, sem querer entrar em terreno mais desconhecido para mim, que é o terreno da economia, eu creio que nós temos que considerar também que nós nos confrontamos com um modelo de especialização económica e produtiva em Portugal que está a acentuar determinadas tendências que têm impacto justamente nos rendimentos e no bem-estar das pessoas. Aquilo que os economistas falam de a doença holandesa, que é uma crescente especialização no setor do turismo, que significa, no contexto da inserção internacional e da divisão internacional do trabalho, significa justamente, sobretudo, emprego normalmente precário, intermitente e com baixos salários. E aqui temos que falar... E temos que falar rapidamente, porque eu ainda quero mostrar-vos como se está a passar nos Estados pontuar que a panorâmica é esta, mas se falarmos no feminino é pior, não é? Sim. Portanto, é bom distinguirmos aqui também que, de facto, esta situação que é difícil para todos, se falarmos no género feminino, a situação ainda é mais grave, não é? Não só dos acessos, como de nível remuneratório, das oportunidades. Mas, sim, de qualquer maneira... A luta contra as desigualdades é também uma luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres, obviamente. Exatamente, que é um problema crítico ainda e que do duplo trabalho. E que tem avançado muito pouco entre nós, do nosso ponto de vista. Portanto, há, de facto, uma a mulher continua numa situação de desvalor relativamente à questão do trabalho em si. Do trabalho e da vida social, podemos aqui apontar outras coisas. É até preciso cotas, não é? Para ir resolvendo. Deixem-me só mostrar-vos como a importância das transferências sociais. Eu acho que já ficou muito claro que esta não é a solução para resolver a pobreza, é um dos instrumentos para aliviar, mas vamos ver de facto o impacto que ela tem em Portugal. Portugal tem melhorias, tem conseguido melhorias nos anos mais recentes contra a pobreza, tem reduzido a taxa e estes apoios sociais reduzem para metade, como vamos ver neste gráfico. Nos 10 anos que passaram entre 2009 e 2019, antes das transferências sociais, a taxa de pobreza quase não sofreu alteração, mantendo-se acima dos 40% da população. Depois das transferências, no ano de 2019, era quase 18%. E em 2019, o último ano de que há informação, a taxa descia para 16%. Estes dados, quando referimos as transferências sociais, incluem as pensões. Mas vamos então aos Estados Unidos. Estavam a conseguir travar com sucesso o crescimento da pobreza, mas tudo regrediu com a pandemia. Com uma ajuda federal sem precedentes, foram bilhões de dólares, em 2020 a pobreza voltou a aumentar, com mais 3.300.000 novos pobres em relação ao ano anterior. A capital norte-americana é uma das regiões mais caras do país e é também por isso o sítio onde as classes mais desfavorecidas sofrem com uma pobreza endémica. O correspondente da RTP, João Ricardo Vasconcelos, visitou em Washington, D.C., a Bradford City, Pão para a Cidade, que é uma fundação que luta na prevenção e na erradicação da pobreza. As portas abrem todos os dias de manhã bem cedo para acudir às zonas mais necessitadas da capital norte-americana. A organização Bread for the City, Pão para a Cidade, tem 2 edifícios onde presta assistência alimentar, graças também à ajuda de 500 voluntários. I thought it was more necessary than ever, because the needy remain needy throughout the pandemic, and in fact there are probably more needy people as a result of the pandemic.
A pandemia Covid-19 veio complicar todos os cenários. A subida do desemprego explica grande parte da equação. Pela primeira vez depois de 5 anos consecutivos de números a descer, a pobreza nos Estados Unidos da América subiu 1 ponto percentual de 2019 para 2020 e está nos 11,4%. Existiam em 2020 37 milhões e 200 mil pobres, mais 3 milhões e 300 mil do que em 2019. More people request food than we've ever had before in the past. We've actually done away with our guidelines. Before, you had to be within 200% of the federal poverty level to receive groceries. But now we've done away with that because we've had people who are even in middle class now who are now starting to need our services. People who weren't in poverty who now need our services, who need a bag of groceries. Our food program, we are now delivering 600 to 1,000 bags in just one day. A pobreza nos Estados Unidos afeta mais as comunidades afro-americanas e latinas. A organização Bread for the City existe desde 1974 e desenvolve 6 programas: assistência alimentar, clínicas e assistência médica gratuita, serviços sociais, serviços jurídicos e plataformas reivindicativas. You have Washington, D.C., which is one of the most expensive places to live in the country. So you have that issue. And then you also have housing. Affordable housing is an issue in Washington, D.C. And a lot of the times, our community members, our clients who come here to Bread for the City, they continue to have to fight for their housing, which is not a good thing. Housing is a right. Everyone should have access to affordable housing. There's no reason why we should have people living on the street. Os efeitos do aumento da pobreza sentem-se no coração das cidades norte-americanas. Estamos em DuPont Circle, um dos locais mais privilegiados da capital Washington, D.C., onde se descobrem acampamentos improvisados como este de pessoas sem abrigo, uma realidade que não para de crescer. A Bread for the City apoia todos os meses cerca de 10 mil residentes da capital norte-americana. Grande parte dos recursos vai para o combate e erradicação da pobreza, mas a prevenção é também uma prioridade. We have a lot of people who receive assistance from the government, receive money, but we make sure that their bills are paid, so their rent. We make sure that the transportation is paid. We make sure that different things are taken care of, phone bill. And then we also give them spending money as well that they can actually have in their pocket. Foram criados mecanismos para ajudar as pessoas com os orçamentos familiares e várias organizações até se juntaram numa plataforma comum de assistência financeira direta. The Thrive East of the River was able to actually give them money so that they're able to actually pay their back rent, but also give them money to be able to buy another apartment. A ajuda financeira federal prestada durante a pandemia aliviou a insegurança alimentar e conseguiu tirar da pobreza cerca de 3 milhões de crianças, diz um estudo da Universidade de New Columbia. Mas nos Estados Unidos, a pobreza nos idosos, nos casais e nos jovens abaixo dos 18 anos aumentou o ano passado. Estima-se que 12 milhões e 500 mil crianças norte-americanas continuem pobres. As organizações como a Bread for the City, Pão para a Cidade, sentem essa pressão crescente. Por isso, todos os dias são dias para tentar garantir a sobrevivência mínima de quem mais precisa. Ricardo Guerreiro e João Ricardo de Vasconcelos, RTP, Washington. Já nos aproximámos neste debate várias vezes da questão da desigualdade. Deixem-me só regressar às pessoas, às dezenas de pessoas que nos enviaram perguntas através do site do Fronteiras 21, e há muitas crianças, percebe-se pela forma como as perguntas estão elaboradas, que muitas crianças quiseram falar convosco. E há perguntas tão carinhosas como esta: se existem países e pessoas em situações de pobreza, por que é que não existem exceções onde se pode imprimir dinheiro e dá-lo a quem necessita? Começa a ser muito difícil explicar às crianças que mundo é este. E agora uma outra pergunta que é dirigida a si, eu vou entregar-lhe, pela Joana Santos, que é: porquê é que existe a pobreza se o mundo está cada vez mais evoluído? E depois desta reportagem dos Estados Unidos, é ou não legítimo perguntar porquê é que num momento histórico onde de facto há riqueza, nós estamos ainda a assistir a um fenómeno com esta dimensão? Como é que um economista responde? É óbvio que a questão distributiva é crítica, mas eu vou invocar esta noite também aqui a memória do professor Alfredo Bruto da Costa, que todos conhecemos, e ele costumava dizer uma frase que é: se queremos mudar a pobreza, temos que nos mudar a nós mesmos.
não, pode parecer um chavão, mas há uma questão que eu queria talvez usar como exemplo. As opções que fazemos naquilo que são as áreas vitais e os investimentos que fazemos, por exemplo, estamos em altura do Orçamento de Estado, são claramente escolhas. Não são os pobres que vão fazer as opções sobre quais as prioridades no Orçamento de Estado. E, obviamente, cabe à sociedade, toda a sociedade, aos académicos, mas não só, às instituições, ter uma ponderação para essas prioridades. Nós estávamos a falar há pouco da pobreza nos idosos ou pobreza naquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Ora, as prestações sociais, muitas vezes, que estão desligadas daquilo que é a lógica do seguro do trabalho, que são as prestações do sistema previdencial da Segurança Social, são todas de valor inferior. E são todas de valor inferior, não necessariamente porque nós não tenhamos recursos, porque as temos para pagar no sistema previdencial com valores superiores, mas sim porque temos uma escolha de diferenciar quem tem descontos e quem não tem descontos para o trabalho. Se temos recursos, e eu sei, obviamente, qual é o montante da despesa com pensões, temos situações hoje que decorrem do prolongamento da vida e de termos uma população muito mais envelhecida, mas também que vive muito mais anos, que se prendem com aquilo que é a vida numa situação em que se necessita de cuidados de terceiros. Essa situação, do ponto de vista orçamental, se formos fazer o exercício de ver qual é o investimento público nessa área, ficaremos provavelmente envergonhados se compararmos com outras opções que são discutidas no cotidiano. Se formos ver, fizermos o mesmo exercício para aquilo que são as políticas da família, certamente verificaremos a mesma coisa. Portanto, há um conjunto de prioridades que tem que partir de nós a exigência de querer essa mudança. Nós temos estado a discutir o IRS para o escalão das classes médias. Há certamente razões meritórias para isso. Eu serei um privilegiado. Não é uma prioridade do ponto de vista, nenhum economista alegará que essa é a prioridade do ponto de vista distributivo, sem prejuízo da legitimidade da medida num contexto democrático. Na conversa que tivemos preparatória para este Fronteiras de 21, dizia-me que as prestações sociais estão sempre calculadas em mínimos, não é? Estão sempre em valores que são inferiores àquilo que seria a vida de uma pessoa que estivesse no mercado de trabalho, que tivesse essa possibilidade. Sim. E isto como opção, como estava a explicar agora, leva-nos a que conclusão? Leva-nos a uma conclusão em que o sistema em que vivemos é um sistema que em si mesmo estratifica e cria situações de desigualdade. E mantém-nas propositadamente. Independentemente da posição que cada um de nós pode ter sobre isso, o que eu quero dizer é que, do ponto de vista da política social, há alternativas, modelos diferentes que permitem opções diferentes. Portanto, mais uma vez, é uma opção. Há outras opções e, portanto, como sociedade, somos livres para, no âmbito de uma estratégia de combate à pobreza, preconizar um conjunto de reformas, uma avaliação daquilo que são os dispositivos de proteção social que eu defendo e acho que devem ser reforçados, mas deve haver um critério de avaliação da eficácia dessas mesmas medidas e daquilo que é, se as políticas sociais têm um impacto na redução da pobreza, e há indicadores que o demonstram, e estão aqui especialistas como o professor Carlos Farinha que o podem atestar, então a pergunta que fica é porquê é que não fazemos um maior investimento então nos mecanismos que funcionam? Professor, quer responder a esta pergunta? Não, eu gostava de responder pegando naquele primeiro conjunto de dados que foram apresentados. Sobre a realidade da pobreza antes e depois das transferências. Exato. Aquele quadro é hoje um standard a nível europeu. O Eurostat faz bastante uso daqueles indicadores e o INE também, que são indicadores que têm que ser lidos com algum cuidado. Primeiro porque naquelas transferências sociais estão incluídas as pensões do regime contributivo. E, portanto, associar às pensões do regime contributivo a ideia de transferências sociais levanta alguns problemas, porque, no fundo, as pensões do regime contributivo são salários diferidos no tempo. Portanto, têm que ser lidos com cuidado. Há outros perigos associados àquele tipo de indicadores, que é o seguinte. Muitas vezes nós podemos ter a falsa ilusão de uma maior eficácia quando isso não responde, de facto, a uma maior capacidade de combater a pobreza. Deixe-me dar um exemplo. Aquele indicador aumentou durante a crise do período da Troika. E aumentou porquê? Essencialmente porque o desemprego subiu de tal forma que
o subsídio de desemprego do regime contributivo, no fundo, empolou as transferências sociais. O que é que nós podemos dizer sobre isso? O Daniel referiu um aspecto que é importante, que é quando nós comparamos as nossas despesas sociais com outros países da União Europeia, provavelmente, em termos percentuais, não em termos absolutos, nós não estamos muito longe da média da União Europeia. Onde estamos muito longe é nas medidas de tipo não contributivo, que são aquelas que têm um impacto maior no combate à pobreza. Aí, claramente, as nossas prestações são claramente insuficientes. Estamos a falar de RSI, por exemplo. RSI, CSI, apoios às crianças, portanto, há claramente um espaço de improvement, de melhoria, de forma a que essas medidas possam ter uma eficácia acrescida. Mas é uma incapacidade do país criar prestações que de facto pudessem reverter as situações de pobreza? Eu acho que não é uma questão de incapacidade. É uma questão de escolha. Não é uma questão de incapacidade. Eu quero acreditar que nós não somos mais incapazes que os outros. É efetivamente uma questão do que têm sido as prioridades políticas. Ou seja, quando nós de alguma forma colocamos a um nível mais baixo de prioridade este tipo de transferências, estamos, no fundo, a dizer que há aqui um aspecto que é subalterno no leque de opções das políticas públicas. Sim. Eu espero que a existência de uma estratégia de combate à pobreza permita modificar isso. Vamos ver, não tenho garantias de que isso vai acontecer, mas tenho alguma esperança. Agora, como em muitas das questões, o problema aqui é de decisão política. Certo. Fernando Bessa, conhecer bem a situação, que é o trabalho que tem feito, não tem gerado melhores medidas até hoje, neste momento, pois não? Um bom conhecimento da situação. Nós, os investigadores, não somos decisores políticos, somos apenas cidadãos que, obviamente, temos a nossa opinião e nos envolvemos em luta. Mas eu não estou a dizer que as medidas deviam... O que lhe estou a perguntar é, como investigador, sim, ao fornecer um instrumento, que é um instrumento de conhecimento sobre a realidade, como é que verifica que depois não surjam, de facto, respostas aproveitando esse conhecimento? Porque as respostas têm sempre implicações nos interesses dos grupos sociais, das classes sociais em confronto numa dada sociedade. E aquilo que nós acabamos de ver, sobretudo no que tem a ver com os Estados Unidos, coloca justamente no centro do debate sobre o modo como a sociedade se organiza, e em especial a economia se organiza, coloca no centro do debate, a meu ver, de forma absolutamente inquestionável, a questão tributária, os impostos. Isto é um debate sobre qual o nível de fiscalidade que nós aceitamos ter, qual a sua relação com a construção de uma sociedade menos desigual e como nós tributamos, sobretudo, as camadas mais afluentes da sociedade, os indivíduos mais ricos. Nos Estados Unidos o debate é em torno de quem tem rendimentos na ordem dos 150, 200 mil dólares por ano, portanto um pouco menos em euros, e o debate em torno justamente da tributação das grandes empresas multinacionais que, por via de esquemas que são legais, fogem ao pagamento das suas contribuições nos lugares, nos países onde elas obtêm os seus lucros. Como temos visto, não é? Quando olhamos para todo o conhecimento que temos e todas as medidas que não pomos em prática, é ou não legítimo que perguntemos se a pobreza interessa a alguém? Ela existe porque interessa a alguém ou porque poucos se interessam por ela? Também. Sabe que as agendas políticas também dependem da vontade e do clima, da tomada de consciência da sociedade para os seus problemas. Portanto, há uma pressão pública sobre as agendas políticas, não é sobre a vontade política, não é? Portanto, se o país tem pouca sensibilidade e pouca consciência da importância que é combater a pobreza e torná-la um desígnio nacional,
porque este trabalho é de todos, como começou exatamente na introdução do seu programa. Todos temos responsabilidade aqui, naturalmente que o Estado tem uma responsabilidade acrescida, ele garante os direitos. Quando se fala de pobreza, estamos a falar de um déficit do exercício dos direitos da parte dos cidadãos, e é o Estado o primeiro responsável de garantir os direitos. Mas não há vontade pública, senão nas eleições não se vai votar pelas pessoas pelos político que mais se identifica com aquele modelo com que nós achamos que vai resolver os problemas do país. Portanto, uma boa parte da luta contra a pobreza está na mão da sociedade. Mas, naturalmente, que as opções e que a decisão política é fundamental. Alguém dizia, agora eu não me lembro, que eu ouvi uma conferência muito interessante há muitos anos, ainda em 90, sobre a pobreza, até era a pobreza no mundo, que ao final concluía, quer dizer, era possível, quando põe ali a questão, é possível erradicar a pobreza? E a minha resposta é sim, é possível erradicar a pobreza. E é possível erradicar a pobreza se houver vontade de erradicar a pobreza, verdadeiramente, não é? Genuinamente. Se os políticos e a população em geral contribuir para isso e lutar para isso. Portanto, se considerar que a pobreza é intolerável, se considerar, como dizia o Carlos Farinha há bocado, que uma democracia não é se houver desigualdades, se as pessoas forem excluídas por razões materiais, ou raça, ou opção de género, etc. Portanto, é possível porque está na vontade das pessoas, porque há conhecimentos, há recursos, há finanças suficientes para erradicar a pobreza no mundo. Não há vontade. Portanto, como dizia bem, se calhar alguém se está a aproveitar da pobreza para enriquecer, normalmente nas épocas críticas, não é? Normalmente sempre há alguém que aproveita da miséria dos outros. Mas eu não queria deixar este programa, que me parece de maior interesse, sem falar aqui do que é que se passa no território. E no território, todos os dias, há um conjunto de pessoas que conseguem resolver um problema. E há outro conjunto de pessoas em situação de pobreza que não conseguem resolver os seus problemas. E continuam a viver num estado de indignidade, num estado de carência, num estado de solidão, num estado de abandono. Porque o país que vivemos, infelizmente, e já aqui foi dito, é insuficiente. Portanto, não tem chegado para todos, fruto das opções estruturais que temos feito ao longo da vida e que mantêm esta situação de pobreza. Meus senhores, muito obrigada pela Posso vossa... acrescentar um ponto muito Rapidamente, simples? por favor. Eu acho que a peça que apresentaram sobre os Estados Unidos é muito clara sobre um outro aspecto que é importante. Eu sou dos maiores defensores da intervenção pública no combate à pobreza. Mas o combate à pobreza é feito por cada um de nós e por todos nós. A sociedade civil tem um papel a desempenhar no combate à pobreza. Não descurando nem desculpabilizando a ausência do papel do Estado em muitos casos, todos nós, individualmente, temos algo a dizer e, acima de tudo, a fazer no combate à pobreza. Agradeço a todos o contributo que deram para isso aqui no Fronteiras 21, permitindo-nos um olhar mais nítido e mais cru sobre esta que é uma questão que devemos tornar, de facto, num desígnio nacional. Até para o próximo mês, o Fronteiras voltará para falarmos sobre a China. Boa noite.